domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que compartilharam, a todos aqueles que se inscreveram no meu canal. O meu muito obrigado. Eu fico muito contente quando eu vejo ali os comentários dos irmãos. É sinal que os irmãos estão acompanhando estas aulas que é feitas com muito carinho. Esta aula é para os professores, né, tirarem uma base de como eles vão ensinar lá na sua igreja, e também dizendo que lá no meu site está a aula pronta para você, é somente baixar e fazer algumas modificações que você quiser. Eu digo a vocês o seguinte: esta escola dominical, ela é muito importante para aquelas pessoas também que não podem ir à igreja. Então que você passe para as pessoas o meu endereço, para que elas possam também acompanhar estas aulas em suas casas. Tem pessoas que têm algum motivo que não dá para ir na escola dominical. Então assista comigo. Por isso que esta aula ela não é, por exemplo, resumida somente para professores. Ela é feita de maneira a ser uma aula mais teórica e prática, e de maneira que as pessoas que não podem ir à escola dominical possam me acompanhar. E todos aqueles que estão me acompanhando têm o direito a um certificado. Esse é um seminário que nós estamos fazendo nesse trimestre. Igreja, povo escolhido e nomeado por Deus. E nós viemos passando aí pelos caminhos de ensinamentos, aonde nós estamos nos aperfeiçoando para melhor servir a Deus. A lição de hoje é a lição de número 5, avivamento e missões na história da igreja. Textual: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Abacuco, capítulo 3, versículo 2. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: quando somos confrontados pela palavra e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus opera a renovação pelo Espírito Santo e nos traz avivamento. Na introdução nós vamos ver, na história da igreja, avivamento e missões sempre caminharam juntos. Então, meus queridos, nós nesta lição nós vamos falar de avivamento, né? É a maneira de se tornar vivo, maneira de que nós como cristãos precisamos ver como nós estamos avivados na obra de Deus. Então Deus utiliza a sua palavra para gerar nos cristãos um retorno ao propósito básico de seu chamado e inspirar o espírito missionário. Cada cristão é um missionário, ele leva a palavra de Deus. Deixa eu contar aqui uma pequena história de um missionário que ele foi pregar o evangelho em outros países e ficou muito tempo lá pregando o evangelho, até ficar velho. E daí ele volta para casa, e quando ele chega no aeroporto, ele vê ali uma multidão, bandas, né? E tudo enfeitado. Ele disse: mas que bom. Ele vinha preocupado como seria recepcionado de volta, depois de um longo período servindo a Deus, como ele seria recepcionado no seu retorno. E aí, ele vê tudo aquilo e fica muito alegre. Mas quando ele chega no solo brasileiro, na sua terra natal, ele vê que todo aquele aparato não era para ele. É para um cantor de rock que está também chegando. E ele fica olhando, e ele se desanima, e ele diz: mas Senhor, tanto tempo da tua obra, sofrendo, pregando o teu evangelho, e agora quando eu chego de volta, ninguém para me receber.
E aí ele ouve a voz de Deus dizendo para ele: você ainda não chegou na tua terra natal. Então, meus queridos, essa história é só para contar para vocês que nós precisamos entender que o Evangelho também é sofrimento. Nossa terra natal é o céu. Nós estamos trabalhando para chegarmos lá. Então, a nossa pátria está no céu. E aqui nós seremos desprezados. Você que é professor de escola dominical, quantas vezes você se sente desprezado? Você que está me assistindo, quantas vezes você se sentiu desprezado? Mas isso é normal daqui, meus queridos. Mas um dia nós vamos estar eternamente na glória. Então, enquanto isso, vamos sofrendo as perseguições. Nada nos separando do amor de Cristo. Então, nessa história de hoje, quer dizer, você não chegou na sua terra natal. Não espere honras aqui, porque a tua honra será a tua entrada nas mansões celestiais. O objetivo da primeira parte da lição: explicar que somos confrontados através da palavra. Então, agora nós vamos explicar nesse primeiro tópico que somos confrontados através da palavra. Então a palavra nos confronta, e aí é como um espelho para que nós possamos verificar, ao confrontar com a palavra de Deus, verificar se realmente nós estamos em época de avivamento e se estamos fazendo missão. Undes a relevância dos avivamentos. A igreja cristã vivenciou em sua história alguns avivamentos que foram respeitáveis, porque retornou ao Senhor o desejo pela obra missionária. No 1 em 1 nós vamos ver o que é avivamento. No 1 em 2, os avivamentos da Bíblia. 1 em 3, os avivamentos na história da igreja. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos procurar entender o que é avivamento. 1 em 1, o que é avivamento? A palavra avivamento significa tornar-se mais vivos, animar-se, tornar-se mais forte. Então, meus queridos, avivar é se tornar-se mais vivo. Nós não podemos estar nos abalando por qualquer coisa, pois nós precisamos viver avivado. Nós precisamos viver com a chama acesa em nossa vida, pois a qualquer momento Jesus voltará e nós precisamos estar vivo para subirmos para a glória. Então, os problemas do dia a dia, os problemas financeiros, os problemas familiares e os problemas até mesmo da igreja não podem nos entristecer. Muitas vezes nós vamos para a igreja e voltamos tristes. Nós precisamos acabar com isso. Nós vamos lá para adorar e servir ao Senhor. Então nós vemos que no texto áureo diz, sobre Abacuque, que nos dá a ideia de que ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos, quer dizer, conserva a tua obra, conserva o teu povo vivo, atento, faz agora as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Nós estamos, meus queridos, numa época, eu vou falar lá mais lá frente, eu vou falar sobre as missões do dia de hoje, o evangelho de hoje, meus queridos, que nós estamos muito enganados. Nós temos que avivar, nós temos que buscar o avivamento com a palavra de Deus, e aí nós dar um retorno ideal ao passado e retornar a nossa vida para o Senhor. O 1.2 diz os avivamentos da Bíblia. Na Bíblia foram registrados avivamentos nos quais um grande número de pessoas se voltou para Deus e desistiu de seu modo pecaminoso de viver. Então, dentro desse ponto que nós estamos vendo que é avivamento, avivamento também é uma mudança de vida. Nós estamos vendo que na Bíblia houve avivamentos em que as pessoas estavam sofrendo. Por isso no Antigo Testamento o juiz chegava quando as pessoas desobedeciam a Deus. Mas elas decidiram mudar de vida. Você às vezes não está sentindo nada, está sem graça. Dê uma olhada se não tem alguma coisa na sua vida que é preciso ser
tirada da sua vida, para que você possa aplanar os caminhos, para que você possa estar vivo. Avivamento, estar vivo. Então, meus queridos, o avivamento está relacionado a um retorno e submissão à vontade de Deus. O que é avivamento? Avivamento é eu estar decidido, eu vou retornar. Eu estou me sentindo péssimo, sem alegria, mas eu vou retornar à submissão da vontade de Deus, vou fazer a vontade de Deus. Com Ezequias, o tempo foi purificado, livraram-se dos ídolos e levaram os dízimos na casa de Deus. Então, na época de Ezequias, como avivar? Estava uma igreja idólatra, um povo idólatra, acabaram com a idolatria, tinham fechado a mão para a obra do Senhor, quando no Velho Testamento o Senhor pedia todos os dízimos para a casa do tesouro. Foram lá e levaram de volta. Com Josias, o povo fez um compromisso de obedecer às ordens de Deus e remover as influências pecaminosas em suas vidas. Então, o avivamento é uma mudança. Não tem como você entrar no avivamento se tua vida não foi mudada. Então, avivado, por exemplo, esta roupa serve de escândalo, não me serve mais. Ao receber o avivamento, você tem que receber uma transformação. O avivamento, ou melhor, o avivamento só vai entrar na sua vida através da transformação do seu corpo, alma e espírito. É um conjunto de três. Deus vai falar através do seu espírito, se ele estiver dentro da obediência a Deus. Então, os avivamentos foram liberados por homens que reconheceram o medo e tornaram a vontade de Deus conhecida às pessoas. Então, meus queridos, Deus vai destruir a humanidade. Deus vai destruir aqueles que não querem nada com Cristo. Então, meus queridos, nós temos que nos preocupar com ganhar essas almas para Cristo. E muitas pessoas estão caminhando a passo largo. Por que não dizer até a tecnologia está matando muitos? Porque muitos pegam um carro e saem embriagados pelas estradas, morrem e matam outras pessoas. Meus queridos, a ira de Deus está para ser derramada sobre o povo. Porque nós estamos vivendo em tempos de Sodoma e Gomorra. Já até legalizaram o casamento de homem com homem, mulher com mulher. Você acha que Deus não fica irado com isso? Então nós precisamos nos avivar, tornar vivo, para que Deus esteja em nós. Mas para nós tornarmos vivos, para nós fazer parte do avivamento bíblico, nós precisamos deixar a bagagem do pecado, todas aquelas coisas que não agradam a Deus. Então é necessário de nossa parte o arrependimento e mudança para experimentarmos o verdadeiro avivamento. Eu estou explicando neste ponto o que é avivamento. 1.3. Os avivamentos na história da igreja. Após a reforma protestante, a igreja já possuía ainda muito da liturgia e da prática romana. No entanto, ocorreram diversos reavivamentos ou renovações no seio da igreja após a reforma. Meus queridos, nós sabemos que após a reforma protestante não foi fácil, porque ali começou a surgir várias linhas. Nós temos a linha de Lutero, a linha de Calvino, a linha anglicana. Então houve várias linhas, mas ali o povo começou a se avivar, quer dizer, deixar a idolatria, deixar os preceitos católicos da época, que faziam um mal tremendo, que envenenava as pessoas, que matava as pessoas. Tanto é que nós vemos a famosa Basílica de São Pedro, onde está o Papa. A que preço ela foi feita? A que preço ela foi construída? Foi construída à base de indulgência. As pessoas pecavam e aí iam lá e diziam, olha, custa X, você paga X e a igreja se absolve. Então, meus queridos, nós vamos ver que o grande avivamento foi uma série de avivamentos simultâneos no campo, nas vilas, conduzidos por homens usados por Deus. Então, por que não dizer que Lutero foi um homem usado por Deus? E nós vamos ver no decorrer da história muitos outros que participaram.
Então, meus queridos, a reforma religiosa. Então ela pode ser entendida como um movimento religioso de contestação ao poder da Igreja Católica. Esse movimento ocorreu na Europa no século XVI. Teve como principais movimentos a reforma luterana na Alemanha, a reforma calvinista na França e a reforma anglicana na Inglaterra. Então, quais foram as principais consequências da reforma religiosa? Foi a diminuição da influência e do poder da Igreja Católica na Europa. Surgimento de novas igrejas cristãs, como, por exemplo, Igreja Anglicana, Igreja Luterana e a Igreja Calvinista, que saíram fora dos poderes católicos. Então a reação da Igreja Católica também não foi fácil, meus queridos. Eles aplicaram a contra-reforma ao movimento de reforma protestante. Nesse contexto de reação, foi reativada a Inquisição, criado ali a Companhia de Jesus. Então, meus queridos, foi os tão falados jesuítas que nós estudamos, né? Em 1572, cerca de 30 mil protestantes foram assassinados por católicos na França. O episódio ficou conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Então, muitos pagaram com sua vida por ter uma visão diferente da Igreja Católica. E aí nós estamos vendo sobre o avivamento na história da igreja. Grandes avivalistas como Jonathan Edwards, né? Homem de Deus. Então, eu vejo aquela história lá que eu contei para vocês no início lá. Esse Jonathan Edwards, ele, um homem usado por Deus, um homem que quando ele pregava sobre o juízo de Deus que viria sobre o povo, porque o povo estava esquecendo de Deus. E, no entanto, tomou uma vacina e acabou morrendo. A vacina fez, parece que o efeito contrário. E aí eu digo, nossa vida aqui não está livre, meus queridos, de problemas. Eu tenho a história do meu sogro, que é responsável pelo trabalho aqui na região da Grande Dourados, pela fundação deste trabalho. E, no entanto, em sua morte morreu de um câncer terrível. Então, às vezes nós ficamos perguntando o porquê. Não devemos perguntar o porquê. A nossa vida estamos sujeitos. Não espere privilégio, meus queridos. Espere servir a Deus com ousadia e com temor no coração. O objetivo da segunda parte da lição: mostrar que os grandes avivamentos nasceram após um retorno à palavra. Quer dizer, vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando. O que é avivamento? Né? O avivamento é estar vivo, é deixar toda imundícia, deixar o pecado, para que Deus possa se fazer presente na sua vida. No 2, a história da igreja e missões. A reforma protestante foi apenas o começo do grande avivamento que Deus estabeleceria em sua igreja para chamar as nações e povos para se render a Ele e participarem de seu reino. Então no 2 e 1 nós vamos ver a igreja primitiva e missões. No 2 e 2, missões da igreja pós-reforma. No 2 e 3, a Bíblia e missões. 2 e 1, a igreja primitiva e missões. É o Espírito Santo que capacita a igreja para a missão e para o discipulado. Nós estamos vendo, meus queridos, aqui conforme o nosso comentador está comentando a lição, né? Está escrevendo. E aqui nesse 2.1, ele diz que é o Espírito Santo que capacita a igreja para a missão e para o discipulado. Mas para o Espírito Santo capacitar você, é preciso que você esteja cheio do Espírito Santo. É preciso que você esteja limpo, esteja lavado no sangue de Jesus, para que realmente o Espírito Santo esteja fazendo morada em você. E você buscar, e aí você vai ser capacitado para fazer essa obra de tão grande relevância. O Senhor Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Nós vamos ler na Bíblia, nós vamos ver que Jesus crescia em graça, em conhecimento para com Deus e para com os homens. E ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, tal como sucedeu a Pedro em seu encontro com Cornélio. Pedro vai à casa de Cornélio e chega lá, o Espírito Santo,
se manifesta naquele povo que eles não reconheciam como povo pertencente a povo de Deus. 2.2, missões da igreja pós-reforma. Após a reforma, a igreja protestante tinha uma grande missão: reformar a igreja e converter os pagãos que seguiam os velhos costumes e doutrinas. Então a indulgência passou, né? E agora eles tinham que viver nova vida. Veja de onde nós viemos, meus queridos. É por isso que nós vemos que nós ainda trazemos alguns traços, né? Nós viemos da igreja católica. Se você for estudar essa lição, seguir ela direitinho, você vai ver. Nós viemos da igreja católica, que ela foi tomando o poder e, por exemplo, o domínio cristão estava sobre ela. Então é a responsabilidade de todos nós a pregação do evangelho. A obra missionária é feita através da oração, oferta e do envio de missionário. Veja bem que o Espírito Santo vai trabalhar, mas nós temos que agir. Tem a parte que o homem vai ter que agir. O homem tem que dar lugar ao Espírito Santo e ele tem que fazer a vontade de Deus. O 2.3 diz a Bíblia e missões. O grande historiador moderno de missões, Loutourette, chamou o século XIX o grande século da obra missionária. Então esse período é caracterizado por grandes reavivamentos. Estimulava os fiéis à devoção pessoal e a uma vida piedosa e a leitura da palavra de Deus. E por que não dizer que nós estamos vivendo, meus queridos, uns avivamentos que não são avivamentos? Então por isso nós vamos dizer a Bíblia e missões, porque todo avivamento nós vamos colocar ele à luz da palavra de Deus para ver se realmente ele vem de Deus. A obra missionária deve ser feita por todos, conforme a palavra de Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí diz, mas irmão, eu não sei pregar. Mas meu querido, às vezes você prega com a vida, às vezes conversando com o vizinho, você acaba te falando de Jesus e nós acabamos ganhando o maior número de pessoas para Cristo. Então que possamos responder como o profeta Isaías: a quem enviarei? E aí Isaías se apresenta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não estamos querendo mais compromissos, meus queridos, com a palavra de Deus. Então o objetivo da terceira parte da lição: esclarecer que após vivenciar o avivamento, a igreja volta ao grande ideal da grande comissão. Então nós vamos esclarecer da grande comissão. Nós voltamos ao ideal, né? O movimento pentecostal. Durante séculos, a obra pentecostal tinha esfriado diante do secularismo da igreja da Idade Média. Deus derrama a plenitude de seu Espírito novamente, agora sobre a igreja do século XX, do que eu estava falando. Nós vamos estudar nesse ponto 3 subtópicos, que é o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder e vamos falar por último das Assembleias de Deus. O 3:1 é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta, é a parte da regeneração na qual o crente em Cristo Jesus experimenta a plenitude do Espírito através da evidência inicial do falar em línguas estranhas. Meus queridos, quando nós aceitamos a Cristo, nós já aceitamos o Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, meus queridos, vai da nossa busca. Nós começamos a buscar e nós seremos batizados com o Espírito Santo. Agora, só que o batismo com o Espírito Santo, ele tem um objetivo, um alvo. É revestimento de poder para você sair e anunciar o Evangelho. E também, meus queridos, falar em línguas não nos salva. Porque o irmão fala em língua estranha em todo culto. Cuidado! Tem muita gente atrapalhando a pregação. O pregador está pregando e ele está falando em línguas estranhas o tempo todo. Ele é um descontrolado. Porque o Espírito é sujeito. Se eu tenho uma profecia para entregar, eu sou um exemplo, Deus me dá uma profecia para entregar. Eu vou colocar qual hora, qual é o tempo que eu vou entregar. Porque está falando que o nosso espírito é sujeito, é o espírito do homem. Não é o espírito de Deus que é sujeito a nós, não. É o espírito nosso que está em nós, que vai
é disciplinar. Por isso que eu digo, porque muitas vezes as pessoas vêm pregar, na hora que começa a pregar, o irmão já começa a falar em línguas estranhas. E aí vai até o final, depois você vai perguntar o que foi pregado, ele não sabe nada. Então tudo, meus queridos, tem que ser disciplinado, nós disciplinamos. Então Cristo ordenou aos discípulos que não testemunhassem da sua obra até que fossem batizados no Espírito Santo e revestidos de poder. Eles ficaram em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí tem muita gente que diz, irmão, mas o que eu faço? Eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu busco e não recebo. O que eu faço, irmão? Eu não vou para o céu. Ninguém falou nada disso, irmãos. Conheço muitas pessoas muito crentes e que nunca receberam batismo com o Espírito Santo. Eu sempre oriento aos irmãos o seguinte: muitas pessoas não recebem batismo com o Espírito Santo porque elas querem receber batismo com o Espírito Santo pelos seus méritos. E as coisas de Deus, elas não são dadas pelos nossos méritos. É dom, é graça de Deus que vem sobre nossas vidas. Porque se fosse dessa forma, pessoas que vêm lá do mundo, pessoas que vêm da prostituição e vêm para Cristo, tem delas que aceita Cristo e na hora é batizado com o Espírito Santo. E aí você começa a pedir o batismo, vou ensinar você. Glorifique a Deus quando você estiver pedindo o batismo. Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Senhor, eu quero esse dom glorioso, Senhor. Eu quero para te servir. Não fica olhando para as tuas falhas. Quando você vai pedir o batismo com o Espírito Santo, esqueça você, esqueça os seus problemas. Aí você fica olhando, Senhor, mas eu não consigo me libertar disso, mas eu não consigo me libertar daquilo. Senhor, mas eu faço isso. Não é seus méritos, meus queridos, não é seus méritos que vai lhe colocar na presença de Deus. Não é seus méritos. Você está na presença de Deus pela renovação do seu entendimento. E você, aquelas coisas que você faz que você está vendo é porque você erra, mas pede perdão. O homem é sujeito a falha. Enquanto vivemos aqui, nós vamos falhar. Pense nisso. Se cada vez que você falhar, você crucificar você mesmo, você vai acabar morrendo. Nem você está te perdoando. Aprenda a perdoar você mesmo. Errou. O apóstolo diz, feliz não erreis, mas se errais tem um advogado para culpar. Errou. Corra a Cristo e confessa a Cristo. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não queria agir dessa forma, mas eu agi. Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor. O Senhor vai te perdoar. Então, na hora que você estiver buscando o batismo com o Espírito Santo, esqueça, você já pediu perdão de tudo aquilo para Deus. Esqueça isso, você não recebe por causa disso. Tem Deus que eles colocam as barreiras porque não recebe o batismo com o Espírito Santo. E tem aqueles que são batizados com o Espírito Santo e ficam julgando aquele irmão porque não recebeu. Então, meus queridos, o batismo com o Espírito Santo é dom de Deus. Então, é favor de Deus. Favor é imerecido. Graça imerecida. Então, não queira receber batismo baseado na sua posição diante de Deus. Você não vai receber nunca. Você pode jejuar a semana toda, fazer isso, fazer aquilo. Dessa forma você não vai receber, porque você está querendo receber baseado no teu procedimento. Deus não batiza dessa forma. Deus batiza o coração contrito, o coração que está à busca de Deus. Outra coisa, meus queridos, que eu quero dizer para vocês, você pode até se escandalizar. Tem pessoas que veem uma pessoa que foi crente muito tempo na igreja, e aí, presta atenção nisso. Você precisa aprender, você precisa entender. E aí a pessoa se desvia. Infelizmente é do homem. Se desvia e ela vem um dia na igreja e às vezes ela nem volta para Jesus. E aquele culto animado, aí ela vem se arrepende daquele arrependimento e chora e ela fala em língua, mesmo desviado. Aí você diz, isso não é língua estranha, está desviado. Foi você que deu língua estranha para ele. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento. Tem pessoas que cantam bem na igreja, Deus usa, Deus deu um dom de cantar, apesar que cantar também vem muito talento também. Mas Deus aperfeiçoa o talento. E aí ele sai para o mundo, canta bem lá no mundo. Deus não tira a voz dele. Deus não é o homem, meus queridos. Deus te curou de uma enfermidade e você foi para o mundo. A enfermidade vai voltar. Vai não. A não ser que você vai ingerir aquelas coisas que trouxe aquela enfermidade. Mas vai não, porque os dons de Deus é sem arrependimento. Você vai esperar para o juízo se você não se
não voltar para Deus. Então volte para Deus hoje, volte correndo, porque todos os seus erros serão perdoados. Hoje é dia de abraçar e de entrar no reavivamento da obra de Cristo. No 3:2, o revestimento de poder. A palavra poder do grego é dinamis, né? Nós podemos dizer dinamite na nossa língua. Dá origem a vários vocabulários no português, a saber, dínamo, dinamite, dinâmico e entre outros. É poder de Deus na vida. Essa palavra está ligada diretamente ao poder como capacitação. Você é batizado com o Espírito Santo, então agora você está capacitado, você está apto para pregar o Evangelho. E antes não estava. Rapaz, você é cheio do Espírito Santo. Apolo pregava o Evangelho e não conhecia o batismo com o Espírito Santo e era cheio do Espírito Santo. Então, capacidade para fazer ou executar uma obra. Então, receber batismo com o Espírito Santo não pode ser uma brincadeira. É importante lembrar que o batismo com o Espírito não é exigência para a salvação. Eu venho falando. Mas é um dom que está à disposição de todos aqueles que creem na obra de Cristo e o têm como único e suficiente Salvador. Então, está bem explicado aqui, meus queridos. O batismo com o Espírito Santo não é exigência para a salvação. Quem não for batizado não vai ser salvo. E serve somente, sabe para quê? Para envaidecer os que são batizados. Quando eu disse que é um dom. Talvez a pessoa está até vivendo uma vida errada. Mas quando ele entra na presença de Deus, ele sente grande alegria e aí as línguas estranhas aparecem. Porque é um dom de Deus e o dom de Deus é sem arrependimento. 3.3, vamos falar sobre as Assembleias de Deus. Em 1910 chegaram a Belém do Pará, vindos dos Estados Unidos, onde foram batizados com o Espírito Santo em Chicago. Em 1909, os suecos Gunnar Wing e Daniel Berg. Veja que revestimento de poder receberam esses homens. Em 1909, eles receberam o batismo com o Espírito Santo em Chicago, nos Estados Unidos. De lá partiram e em 1910 já estava no Brasil, evangelizando com muito sacrifício. Claro que não dá para contar a história de Daniel Berg e Gunnar Wing aqui. É a maneira que eles faziam para evangelizar. Enquanto um trabalhava, o outro estudava para poder aprender o português. Quer dizer, as pessoas dedicadas à obra de Deus, hoje você se forma, na igreja tem necessidade de você, mas você é formado, você quer cobrar. Pregadores que saem por aí, as pessoas ligam, quanto você cobra para pregar? Claro, pois as pessoas são mercenários, meus queridos. É claro que, por exemplo, se você me convida para ministrar na sua igreja, eu não posso ir do meu bolso. Então, é justo que a igreja pague a minha despesa. Mas alguém me perguntar quanto o senhor cobra, para mim isso é brincadeira. O que o Senhor fez por mim agora, para ir na tua igreja levar uma mensagem de salvação, uma mensagem de avivamento, eu preciso cobrar X. Muitos irmãos na igreja estão com necessidade de pão, porque em vez de pagar essa pessoa, não faz uma coleta para ajudar alguém. Então, no dia 18 de julho de 1911, eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, na época chamada de Missão da Fé Apostólica. Olha, 1909, os homens recebem o batismo com o Espírito Santo. 1910, eles seguem apenas pela chamada de Deus, pelo que viu no mapa, e vêm para o Belém do Pará, no Brasil. Em 1911, funda a igreja, a primeira igreja, que era a Assembleia de Deus, que o primeiro nome da Assembleia de Deus foi Missão da Fé Apostólica. Viu, meus queridos? Primeiro nome da Assembleia de Deus no Brasil, Missão da Fé Apostólica. Então, sendo um movimento essencialmente apostólico, concentrou todos os seus recursos na evangelização de um país cujo território é várias vezes maior que a Europa Ocidental. Então, meus queridos, a forma de evangelização dos missionários foi a ida aos territórios mais inóspitos da Amazônia, a pregação da palavra e a disseminação da doutrina pentecostal. Segundo Israel de Araújo, através do então jornal Voz da Verdade, cujo principal intento
não era de apresentar notícias, e sim a divulgação doutrinária da obra do Espírito Santo. Foi crescendo, Deus vai aprovando e a igreja vai crescendo, meus queridos. Então a Assembleia de Deus no Brasil se tornou isso. Só que a Assembleia de Deus não patenteou, que eu acho que foi um grande erro. E aí nascesse várias Assembleias de Deus, Assembleia disso, Assembleia daquilo, e nascesse várias Assembleias de Deus de dentro da Assembleia de Deus lá, que iniciou como missão apostólica. Eu gostaria de ver na Assembleia de Deus o que nós vimos no avivamento dos primeiros cristãos. Meus queridos, nós estamos satisfeitos e achando que nós estamos avivados. Não estamos avivados. Ah, mas a Assembleia de Deus, Deus não está operando. Meus queridos, na minha visão, coisa minha, nós precisamos passar por um avivamento. As pessoas vão doentes, voltam doentes. As pessoas vão na cadeira de roda, voltam na cadeira de roda. Em muitas cidades a coisa mais difícil é um apelo. Pessoas se salvar e a igreja não cresce. Então, meus queridos, a Assembleia de Deus tem que voltar aos marcos iniciais. Tem que voltar aos tempos de Daniel Berg e Gunnar Wing, que começaram e em pouco tempo evangelizou todo esse país. Eu me lembro na década de 70, 80, sempre culto tinha almas aceitando Jesus. Hoje você faz festa, gasta dinheiro com pregadores, gasta muito dinheiro com festa, com o terminando da festa. Às vezes não tem nenhum batizado com o Espírito Santo, nenhum regenerado e nenhuma alma para Cristo. Que nós possamos mudar essa visão e buscarmos avivamento, tornarmos vivos para Deus. Conclusão: para que possamos viver o verdadeiro avivamento que vem de Deus, é necessário que voltemos à essência da palavra, nos arrepender dos nossos maus caminhos e viver uma vida de santidade. Então, meus queridos, avivamento é retornar o caminho, pois somente assim Deus voltará a fazer maravilhas na sua igreja no dia de hoje. Que hoje diz: não, as maravilhas não estão acontecendo. Ai, irmão, não está acontecendo, meus queridos. A Assembleia de Deus está tendo culto rotineiro. Nós vamos para a igreja, voltamos. Nós estamos sendo mais aquelas pessoas, vamos por devoção, vamos e voltamos. Não vemos almas sendo regeneradas, não vemos pessoas voltando para Cristo, não vemos testemunho. E agora, por exemplo, a maior parte dos pastores agora fechou. Não dá mais oportunidade nem para os cristãos dar um testemunho. Então nós estamos vivendo em uma época não de avivamento, precisamos viver em avivamento. O pastor Paulo Macalão afirmou em 1979, época do que eu estou dizendo, sobre o crescimento da igreja. A razão para o crescimento da igreja neste século está na ação do Espírito Santo na vida da santidade. Meus queridos, eu presenciei esse ano de 1979, 1980, onde muitas pessoas abraçavam a Jesus como Salvador. Gostaria que você não perdesse a próxima aula, a igreja atual e alguns desafios. Nós vamos continuar nesse seminário e eu vou mandar um certificado para você, desde que você esteja me acompanhando. Até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.